Todo louvor, toda adoração é dada ao Senhor. Vamos abrir a Sagrada Escritura, livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, capítulo de número 21. O livro de Gênesis, capítulo 21. Eu vou estar lendo a partir do primeiro versículo. O livro de Gênesis, capítulo 21. Livro de Gênesis, capítulo 21, a partir do primeiro versículo. Todos encontraram? Amém? Eu vou ler e os irmãos vão acompanhar. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe havia ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque seu filho. Disse Sara: Deus me trouxe riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Contudo, lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. A igreja, repita o versículo de número 3. Versículo de número 6. Feche a sua Bíblia, vamos passar por mais um momento de oração. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós entramos na Tua presença para clamar ao Senhor por este momento da palavra. Meu Deus, assim como o Teu Divino Espírito Santo se fez presente desde a abertura deste culto, na direção, no momento do louvor, meu Deus, que não seja diferente agora neste momento da palavra. Meu Deus, que o Teu Divino Espírito Santo venha ungir a minha mente, venha ungir os meus lábios, venha ungir os ouvidos, a mente e o coração de cada um que vai escutar a palavra ministrada. Meu Deus e Pai, que o Teu Divino Espírito Santo venha fazer neste momento da palavra aquilo que lhe apraz. Deus, nós repreendemos agora tudo aquilo que não provém do Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. Quando assentar, dê uma linda salva de palmas, Senhor. Irmãos, meditando na palavra ontem, o presbítero Bruno até passou lá em casa para a gente ir ao monte. Eu falei com ele: rapaz, eu estou numa luta aqui, mas Deus, Ele dá graça. Tem certas mensagens que a gente busca e custa chegar naquilo que Deus quer, mas quando chega a mensagem flui, que é uma benção. E o Senhor, Ele me deu um tema para a mensagem essa noite. Tema este que é momento de viver a promessa. É momento de viver a promessa. Você pode levantar a sua mão e adorar o Senhor? Irmãos, o texto que nós lemos aqui, a Bíblia Sagrada nos relata que Sara, na sua velhice, Abraão na sua velhice, ela concebera e dera à luz a um filho chamado, e deram o nome a ele de Isaque. E a Bíblia então nos diz, os versículos nos diz que foi no tempo que Deus havia determinado. Isso é, Deus determinou o tempo para que Sara e Abraão viessem a ter esse filho.
Mas nós vamos observar aqui que foi no tempo da velhice de Abraão. Deus, ele havia feito uma promessa para Abraão. Promessa essa que se deu lá em Gênesis capítulo 12, a partir do 1º versículo, onde ele diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Eu te abençoarei, te engrandecerei o nome, farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E benditos serão as famílias da terra por causa de ti. Abraão, ele morava na terra de Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra. E Deus então escolhe este homem. A Bíblia não nos relata por quê, mas Deus, ele viu algo de especial em Abrão. Até então o nome dele era Abrão. Deus então viu algo especial daquele homem, lá no meio de um povo idólatra, de uma cidade idólatra. Deus então chama este homem, diz: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Aqui nós vemos Deus, ele fazer uma promessa para Abraão. Ele diz: olha, eu vou te engrandecer o nome, farei de ti uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus faz uma promessa para Abraão, que ele seria pai de muitas nações. Mas a Bíblia também nos mostra que, se nós folhearmos a Bíblia, a partir dessa promessa do capítulo número 12, nós vamos ver que o tempo foi passando a cada vez mais, e a promessa não se cumpria. Abraão não conseguia com que gerar um filho, porque Sara era estéril. E a Bíblia nos diz que os anos foram passando, e nada da promessa se cumpria. E houve um momento que Deus fala para Abraão. Abraão então ele diz: olha, meu Deus, como eu vou gerar filho se eu já estou avançado de idade? Eu não vou conseguir gerar filho. Deus ali fala novamente com Abraão e lembra ele da promessa que havia feito. Mas Deus apenas falou, mas ainda não cumpriu a promessa. E mais alguns anos se passaram, e houve um momento da vida de Abraão e Sara, que eles acharam que Deus havia se esquecido da promessa. Houve um momento da vida de Abraão e Sara, que eles acharam que Deus não iria mais cumprir a promessa. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, para ele sair da terra dele, que ele iria ser pai de muitas nações, que ele iria engrandecer o nome, Abraão, ele tinha 75 anos de idade. Abraão, com 75 anos de idade, ele recebe a promessa. Foram se passando o tempo, se passaram 24 anos. Abraão com 99 anos, e a promessa ainda não havia se cumprido. A Bíblia nos diz que no livro de Gênesis capítulo 18, a partir do 1º versículo, ali aparecem 3 anjos para Abraão. E Abraão então, vendo aqueles 3 anjos, ele diz: Senhor. Então um daqueles anjos, ele chama Abraão e pergunta: aonde está Sara, tua mulher? Ele diz: ela está na tenda. E ele diz para ela, olha, no tempo de 1 ano eu voltarei aqui, e a tua mulher terá dado à luz a um filho. Sara, ouvindo isso, a Bíblia nos diz que ela dá uma risadinha e diz: como pode, se o meu marido já está avançado de idade, e se o meu costume já se cessou, o costume das mulheres já se cessou? Não tem. Aqueles anjos chama Sara e diz: por que você riu? Por que você não acredita na promessa? Ela diz: não, Senhor, eu não ri. E o anjo diz para ela: olha, há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? O mais interessante, irmãos, que se você observar, se você chegar à sua casa depois
E você lê o capítulo 18, você vai ver que nos fala de 3 anjos, ou 3 varões que apareceram para Abraão. E um daqueles anjos era o Senhor, o Deus de Israel. Tanto é que no primeiro versículo, Abraão, ele chama ele de Senhor. Deus, eles tinham várias formas de se manifestar no Antigo Testamento. E essa forma de Deus se manifestar, na forma teológica, é chamado de teofania. É a aparição de Deus através de coisas, é a aparição de Deus através de pessoas e lugares. E a Bíblia nos mostra isso bem claro. Livro de Êxodo, capítulo 33, a partir do primeiro versículo. A Bíblia nos mostra que quando Abraão ele entrava na tenda, e ali para Deus falar com ele, Deus descia em uma forma de nuvem, e através da nuvem Deus falava com ele. Êxodo capítulo número 20, a partir do primeiro versículo, quando o povo de Israel estava para receber os 10 mandamentos, a Bíblia nos diz que Deus falava com o povo através de fogo, buzinas e trovões. Deus no Antigo Testamento ele tinha várias formas de se manifestar para o povo de Israel. Êxodo capítulo 3, a partir do primeiro versículo, a Bíblia nos diz que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro no Monte Horebe, conhecido como Monte de Deus. Então ali houve um momento que Moisés olhou e viu que a sarça, ela estava em chama, mas não se consumia. Ele disse: eu vou virar, e quando eu olhar, essa estranha visão vai desaparecer. E quando ele olhou, a Bíblia nos diz que Deus bradou no meio daquele fogo: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, pois o lugar que você está é terra santa. Moisés então disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Deus no Antigo Testamento ele tinha várias formas de aparecer, de se manifestar ao seu povo. E não foi diferente aqui com Abraão, quando ele já tinha 100 anos de idade, quando ele já estava velho, quando a sua mulher já havia cessado o costume. Deus ele vem em forma de um anjo, aparece para Abraão e diz: olha, eu não esqueci da promessa, a promessa ainda está de pé. Aleluia! Você pode levantar a sua mão e adorar o Senhor? Eu não esqueci da promessa, Abraão, a promessa ainda está de pé. E tem outra, eu vou marcar o dia, daqui a 1 ano eu tornarei a ti, e a tua mulher terá dado à luz a um filho. O mais interessante de tudo isso, que Deus ele fez a promessa para Abraão quando Abraão tinha 75 anos de idade, quando Abraão ele poderia, pelo meio natural, ter um filho, mas a mulher dele era estéril. Se passaram 25 anos, melhor, 24 anos para que Deus chegasse e dissesse: agora eu vou cumprir a promessa. Mas o mais interessante de tudo isso, que passados 24 anos não tinha nada que Abraão e Sara pudessem fazer para que essa promessa viesse se cumprir. Abraão já estava avançado de idade, Sara já havia cessado o costume. A situação não era favorável, era impossível. Pela medicina não tinha como, pelos meios humanos não tinha como, pela ótica humana não tinha como isso acontecer. Somente um milagre. Mas quem fez a promessa a Abraão, ele foi o dono, ele é o dono do milagre, ele é o Deus do impossível, ele é aquele que pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Aleluia! O Deus do impossível havia feito a promessa, e Deus esperou o tempo passar. Deus ele foi esperando que o tempo passasse. Deus ele tem o tempo determinado para cumprir a promessa. Foi assim com Abraão e Sara, ele tinha o tempo determinado. Mas Abraão e Sara, quando receberam a promessa, eles acharam que a promessa iria se cumprir no tempo deles. Eles acharam que a promessa iria se cumprir de imediato.
nós vamos sair daqui, nós vamos servir a Deus, nós vamos andar com Deus, e logo de imediato nós vamos ter um filho. Eles acharam que a promessa iria se cumprir no tempo deles, e não se cumpriu. Deus deixou o tempo passar. Deus deixou chegar uma situação na qual eles não tinham mais como resolver. E aí Deus entrou agindo, porque não existe nada impossível para Deus. Não existe nada que possa impedir o agir de Deus quando Ele quer agir. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. Ele diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor. Quando o Senhor quer agir, ninguém pode impedir. Você pode levantar a sua mão e adorar o nome do Senhor? Quando Deus fez a promessa, Deus não havia determinado o tempo da promessa. Mas houve um momento que Abraão e Sara perderam a esperança. Houve um momento que, eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que eles sentaram, talvez para tomar um café ou para almoçar, e disseram: olha, Deus fez uma promessa para nós há 24 anos atrás. E Deus se esqueceu de nós. Nós largamos tudo. Nós largamos a nossa terra. Nós largamos os nossos ídolos. Largamos tudo aquilo para servir a Deus. E Ele nos prometeu e não cumpriu. Deus se esqueceu da promessa. E quando Abraão e Sara pensaram que Deus havia se esquecido, quando houve a situação que eles não poderiam resolver, Deus aparece no capítulo 18 e faz a promessa. A confirmação que Abraão e Sara já tinham desistido disso, já não acreditavam mais que essa promessa ia se cumprir, foi quando o Senhor disse: daqui 1 ano eu tornarei a ti, e a tua mulher terá dado à luz a um filho. E a Bíblia então nos diz que Sara, ela riu. Ela riu porque ela não acreditava mais. E hoje então o Senhor pergunta para ela: há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Se cumpriu aquele 1 ano, porque agora Deus havia marcado a data. Ele disse: daqui a 1 ano eu tornarei aqui. Quando se deu 1 ano, a Bíblia nos diz que nasce Isaque. Nasce o menino conforme Deus havia prometido. E o nascimento de Isaque não era simplesmente uma alegria para Abraão e Sara. Não era simplesmente algo que Abraão e Sara desejavam, não. O nascimento de Isaque representava uma promessa de Deus cumprida na vida de Abraão e de Sara. Deus havia prometido, mas Deus não havia ainda determinado o tempo. Deus havia prometido que iria cumprir. Mas quando Deus marcou a data, entenda uma coisa: a idade não pôde impedir, o tempo não pôde impedir, o meio que as pessoas não têm como resolver não pôde impedir. Foi resolvido porque Deus entrou naquela situação. Porque Deus marcou a data. E Deus cumpriu a promessa. E quando Deus ele marca a promessa, quando Deus promete, a Bíblia Sagrada nós temos 2 tipos de promessa: a promessa condicional e a promessa incondicional. A promessa condicional é aquela que depende da ação humana. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 14, Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus pecados, e clamar, e orar a mim, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.
Havia aí uma condição para que Deus viesse cumprir essa promessa. E essa condição, ela tinha que ser da ação humana. Era necessário arrepender, era necessário orar, era necessário mudar a situação. Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Há uma condição aí, condição que o humano tem que tomar. A promessa condicional depende do humano. Para que seja salvo, é necessário que a pessoa decida se batizar. É necessário que a pessoa creia no evangelho. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, condição humana. Para que essa promessa pudesse se cumprir, a condição humana. Agora, há uma promessa incondicional. Por exemplo, primeiro livro de Tessalonicenses, a Bíblia nos diz que Jesus, ele vai vir buscar a igreja com voz de arcanjo, ao som da trombeta. Jesus vai vir buscar a igreja. E essa promessa, ela não depende da ação humana. Querendo o homem ou não, fazendo o homem algo ou não, Jesus, ele vai vir buscar a igreja. É uma promessa que não depende da ação humana. Primeiro livro de Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 6. Ali nós vemos o profeta Isaías, ele profetizar a respeito do nascimento de Jesus. Isso não dependia da ação humana, não dependia do homem. A promessa estava feita, quer o homem ou não, obedecesse o homem ou não. A palavra que Deus me deu para trazer para a igreja essa noite é a respeito da promessa condicional, que depende da condição humana. Para a promessa condicional se cumprir, é necessário que o homem venha a obedecer algumas coisas. Promessa que Deus faz, promessa essa condicional. Por exemplo, Abraão e Sara, para que a promessa pudesse se cumprir, Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Havia uma condição para que essa promessa de Abraão se cumprisse na vida dele. Era necessário que ele viesse sair da sua terra, era necessário que ele viesse sair do meio da sua parentela, para que essa promessa viesse se cumprir. Aleluia. E entraram pessoas aqui esta noite, que ouviram o chamado de Deus, disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, isso é, sai do meio que você está vivendo, sai do meio que você está convivendo, larga esses ídolos, abandona essas práticas e vem para mim, vem para o lugar que eu te mostrarei. E tem pessoas aqui dentro que largaram os ídolos, largaram aqueles costumes, largaram aquelas coisas antigas e vieram para... E ali Deus fez promessa para essas pessoas, e essas promessas ainda não se cumpriram. O tempo está passando, os meses se passaram, os anos se passaram, e as promessas ainda não se cumpriram. Mas eu tenho um recado de Deus para você essa noite. A promessa que Deus te fez, ela não vai cumprir no seu tempo, ela vai cumprir no tempo de Deus. Você pode levantar a sua mão e adorar o Senhor? Não importa como está a sua situação, não importa se aos teus olhos não tem mais jeito, não importa se pela medicina não tem mais jeito, se pela ótica humana não tem mais jeito, isso não importa para Deus. Abraão já estava avançado de idade, Sara já tinha cessado o costume, não tinha mais jeito, e Deus disse: daqui um ano eu tornarei a ti. Entenda uma coisa, para nós que somos servos de Deus,
Para nós que abandonamos as coisas que nós servíamos antes, para nós que abandonamos aqueles costumes que não eram do agrado de Deus, e nós então estamos caminhando em direção a Deus, nós estamos andando no caminho que Deus nos direcionou, e tendo uma coisa para nós não podemos conhecer a palavra impossível, nós não podemos conhecer a palavra não vai acontecer, não vai fazer, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E talvez você entrou aqui e se encontra como Sara, não acreditando mais na promessa, dizendo que muito tempo já se passou, pensando que Deus se esqueceu de você, que Deus esqueceu da promessa que Ele te fez. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que é tempo de você viver a promessa. É tempo de você viver a promessa. Você pode levantar a sua mão e adorar o Senhor. Aleluia. Entenda uma coisa, igreja. Deus não te disse que iria ser fácil. Deus não disse para Abraão que iria ser fácil. Deus disse para Abraão e Sara que iria cumprir a promessa. O tempo se passou. As coisas não foram do jeito que eles planejaram. Não aconteceu do jeito que eles queriam. Mas eles esqueceram que estava no controle de Deus. E talvez você está pensando assim, não vai mais acontecer. Porque não está indo do jeito que eu quero, não está acontecendo como eu quero. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Está como Deus quer, na direção que Deus quer. E se está como Deus quer, na direção que Deus quer, Deus vai cumprir, aleluia. O mesmo Deus que foi com Sara e Abraão, é o mesmo Deus que se faz presente aqui. É o mesmo Deus que operou na vida deles. Entenda uma coisa, irmãos, toda a promessa que Deus faz, Deus cumpre. Evangelho de Marcos capítulo 14, a partir do versículo 25. A Bíblia nos diz que Jesus ele chega até os seus discípulos e diz assim: olha, vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. Repita comigo: vamos entrar no barco, e vamos para o outro lado. Igreja, Jesus ele disse para os discípulos: vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. E a Bíblia nos diz então que quando eles entraram no barco, Jesus ele foi dormir na polpa do barco. E ali começou uma grande tempestade. Uma grande o que, igreja? Uma grande o que, igreja? Uma grande tempestade. De forma que o vento vinha contra o barco, as ondas batiam no barco, e os discípulos começaram a olhar um para o outro e dizer assim: nós vamos perecer, nós vamos ser destruídos nesse mar. Então eles resolveram descer e acordar Jesus, disseram: mestre, nós vamos perecer. A Bíblia então nos diz que Jesus ele levanta e ele ordena o vento para que pare, ele ordena o mar para que cesse, e houve grande bonança. E aqueles discípulos então se espantaram com aquilo que Jesus havia feito. E eles então chegaram do outro lado. Mas entenda uma coisa, igreja, quando eles saíram, Jesus disse: vamos entrar no barco e vamos chegar do outro lado. Mas em momento algum Jesus disse que iria ser fácil. Em momento algum Jesus disse que, olha, vai ser tranquilo, o mar vai ficar tranquilo, nós vamos chegar lá rapidinho. Em momento algum Jesus disse isso. A única coisa que Jesus disse é o seguinte: olha, vamos entrar no barco que nós vamos chegar do outro lado. Houve uma promessa. Entenda uma coisa, discípulo, não importa o que vai acontecer, nós vamos chegar do outro lado. E naquela trajetória, o vento soprou, a onda bateu, as coisas apertaram tanto para os discípulos que eles disseram: nós vamos perecer. Mas entenda uma coisa, eles tiveram luta, dificuldade, o vento soprou, a onda bateu, mas eles
chegaram. Toda promessa que o Senhor faz para mim e para você, ela se cumpre. Mas eu quero que você entenda uma coisa esta noite. Deus, Ele não disse para você que iria ser fácil, mas Ele disse que iria fazer. E a única coisa que eu e você, nós enfrentamos, irmãos, durante a promessa e até o cumprimento da promessa, são as dificuldades, são os levantes, são os ventos, são as ondas, o tempo. E muitas das vezes são tantas coisas que nós passamos. Quando nós recebemos a promessa e vai se passando o tempo, ela não se cumpre, que chega um momento que vem no nosso coração, nós deixamos entrar no nosso coração o seguinte: Deus se esqueceu de nós, Deus se esqueceu de mim. Ele prometeu, mas a circunstância não está favorável, o meio que eu estou vivendo não está favorável, o mar está bravio, o vento está soprando, a onda está batendo. Eu não vejo essa promessa se cumprir. A única coisa que eu vejo é que Deus se esqueceu de mim. É isso, irmãos, que muitas das vezes nós pensamos. É isso que muitas das vezes nós deixamos entrar no nosso coração. O tempo, ele faz com que nós venhamos a esquecer de algumas coisas. O tempo faz com que nós venhamos esquecer de algumas coisas ruins. O tempo faz com que nós venhamos esquecer de algumas coisas boas. O tempo faz nós esquecermos algumas coisas que nós vivemos. Mas o tempo também, ele faz nós esquecermos das promessas de Deus. E há um sério perigo, irmãos, quando nós esquecemos, ou melhor, quando nós achamos que Deus não vai mais cumprir a promessa. Quando nós achamos que Deus não vai mais cumprir a promessa, nós começamos a esfriar na caminhada. Nós começamos a parar de orar por aquele motivo. Nós começamos a parar de jejuar. Nós começamos a parar de buscar. Nós começamos a deixar de crer. Mas Deus te trouxe aqui essa noite, através do Espírito Santo, para te dizer que a promessa ainda está de pé, e é tempo de viver. Aleluia! É tempo de viver a promessa. Deus não quer que você olhe para a situação, Deus não quer que você olhe para a circunstância, Deus não quer que você olhe para o problema, Deus quer que você olhe para Ele, porque é Ele que vai cumprir a promessa na sua vida. Aleluia! Houve um momento que Sara não acreditou mais na promessa. Quando Deus veio marcar a promessa daqui um ano, Sara riu. E o anjo perguntou para Sara: há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? E o Senhor manda eu te perguntar essa noite: há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Não há, igreja. Então por que você perdeu a esperança? Por que você não acredita mais que a promessa vai se cumprir? Por que você está desanimando da caminhada? Porque você acha que a promessa não vai se cumprir? Por que você está esfriando? Por que você está orando menos? Por que você está buscando menos? Por que você está se dedicando menos a Deus? Porque você acha que a promessa não vai se cumprir? Porque você, olhando aos seus olhos carnais, não tem como mais acontecer? Sara olhou com os olhos carnais, e quando Deus veio confirmar a promessa, ela não acreditou. Mas eu quero dizer para você uma coisa: mesmo Sara não acreditando mais na promessa, ela não saiu da presença, ela não saiu da obediência. Mesmo ela não acreditando mais na promessa, olha que interessante,
Eu vou usar a palavra bem clara para você entender. Mesmo ela não tendo mais fé, Deus cumpriu. Por que Deus cumpriu se ela não tinha fé? Porque era a promessa de Deus. A única coisa que dependia, a única condição para que essa promessa viesse se cumprir, era para que Abraão e Sara andassem na obediência. E mesmo ela não tendo fé, ela andou na obediência. E Deus essa noite, Ele está olhando para você. Ele sabe que você não acredita mais, Ele sabe que você não tem fé mais. Mas Deus, a única coisa que Ele quer de você, Ele não te pede fé essa noite. Deus, Ele não quer, não precisa que você acredite. Deus só quer a obediência, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Deus não se arrepende das promessas que Ele faz. Deus não deixa de cumprir a promessa que Ele faz. Mas há uma condição: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Entenda uma coisa, Deus não quer que você volte para lá. Se você voltar para lá, as promessas não vão se cumprir. Se você recuar, as promessas não vão se cumprir. Há uma condição para a promessa se cumprir. Essa condição é você estar na presença, é você estar na obediência. E não importa a situação, Deus vai cumprir. Você pode levantar a sua mão e adorar o Senhor? Se você está na obediência, pode preparar, porque você vai viver a promessa. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Pode se colocar de pé, por favor. Quero pedir um diácono que apague a luz ali, por favor. Nós vamos estar descendo. Nós vamos estar orando por vocês. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai cumprir promessas aqui esta noite. Eu tenho certeza que pessoas vão viver a promessa de Deus. Amantíssimo Deus Pai,